deixar gravado. Tem uma colega que não vai conseguir assistir a aula hoje, a gente vai gravar a aula e ela vai ficar ali. Então, pessoal, eu vou só solicitar uma coisa, tá? Para mim poder disponibilizar o material, cada vez que alguém quiser fazer algum comentário, alguém quiser fazer alguma fala, só dá uma sinalizada para mim no chat, ou então faz um react ali, uma reação para mim, que daí eu pauso o vídeo e aí eu não tenho que ficar montando, elaborando e fazendo edições de vídeo, tá ok? Então, já deixo isso aqui gravado, para que a gente justamente não tenha nenhum tipo de inconveniente com relação à lei de proteção de dados. Mesmo que vocês já assinaram lá na instituição, né? Tem um momento que a gente ainda não entende tudo o que é, e aqui no Brasil, quando tu não entende bem direitinho o que é, o risco fica muito alto. E eu, enquanto gestor financeiro, a minha principal preocupação é com gestão de risco que possa levar a ter algum tipo de impacto dentro das finanças das empresas, né? E isso hoje é uma coisa que a gente não está conhecendo, o potencial de impacto. Então, é preferível a gente não ampliar o problema e não ter nenhum tipo de risco nesse sentido, tá bom? Então, eu só solicito que vocês façam uma reação, aí dão um stop no vídeo, na gravação, e aí vocês podem falar à vontade, eu respondo e eu retorno depois, tá ok? Combinado? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar com o material do Sebrae, no capítulo 2, análise de mercado, né? Para vocês darem uma verificada nesse material aqui. Então, bem simplesinho o processo da aula de hoje, tá? Para justamente vocês já saírem e trabalharem nos grupos, conseguirem pegar a própria noite de hoje mesmo e já começarem a elaborar como é que vão trabalhar isso aqui. Como essa parte de análise de mercado faz parte do passo número 3, já estamos começando a analisar o passo número 3, vamos botar aqui para vocês olharem, andando, onde é que a gente está? Passos. A gente está trabalhando o passo número 3, tem que fazer uma coisa aqui antes. Depois que eu entro na tela, eu não consigo mais mexer. Ok? Então, nós estamos fazendo aqui, já começou o processo de análise do setor, já começou a analisar o mercado, já viu o produto que você tem, já começou a fazer um pouco de análise em cima do conceito do negócio, identificou o tamanho do mercado que você tem, identificou categorização do teu cliente, então a gente já começou a trabalhar aqui, ó, plano e necessidades, análise de benefício e análise de mercado, tá? Então, agora nós vamos começar a entrar nessa parte mais estrutural. Então, vamos ver que a gente vai estar andando nas duas direções agora aqui, tá? Vou estar fazendo a análise do setor, mas a gente ainda não vai fazer uma análise forte de concorrência, que é onde vai entrar essas posições competitivas aqui. Nós vamos começar a introduzir esse processo de análise de concorrência, eu vou mostrar para vocês, né? Mas aqui, quando faz posição competitiva, tem uma outra pegada, a gente vai ver depois. Mas nós já vamos analisar bem esse processo, vamos identificar mercado-alvo. Na hora que identifica o mercado-alvo, a gente aprofunda um pouco o estudo do cliente, a gente aprofunda um pouco a análise de concorrência e a análise de fornecedores. Tá? Então, vocês vão ver que depois, na parte operacional aqui, ó, quando entra no planejamento das operações, também esse processo de fornecedor a gente vai aprofundar. Quando começar a analisar aqui o que faz dentro, o que faz fora, aí vem e vê os fornecedores que existem para fazer dentro, os fornecedores que existem para fazer fora. A atividade, a ação, o produto, um pedaço da produção, o tipo de serviço, né? Fornecedor, contabilidade, vai fazer dentro ou fora? Ah, é pequeno, vamos fazer fora. Ok, isso faz fora. Mas isso a gente aprofunda melhor no nosso próximo encontro. Só para identificar que hoje a gente já vai começar a ver assuntos que vão entrar obrigatoriamente nos nossos próximos encontros. Por quê? Porque hoje a gente faz a primeira parte deles, que é a parte mais de camada superficial, para fazer a primeira ideia, aí depois vem entrando. Semana passada vocês já começaram a identificar
o tipo de produto e o tipo de mercado que vocês vão ter, os clientes, segmentação, estratificação. Agora entra mais forte no teu produto e vamos, então, a partir disso, estudar as características do cliente. Como eu falei para vocês, a vantagem desse material aqui, o Sebrae ele produz materiais muito diretos, muito específicos, muito diretos, porque a lógica é atender pequenas empresas que muitas vezes não têm uma capacitação técnica tão forte quanto as grandes empresas, não tem profissionais tão capacitados, tão tecnicamente capacitados, tá? Não vamos pensar que por ser pequena empresa, a gente não tenha pessoas muito boas atrás delas, tá? Mas muitas vezes a gente não tem a gama completa de pessoas dentro de uma pequena empresa necessárias para elaborar um plano mais complexo. Se tu está numa grande empresa e vai fazer um novo plano de negócio, a análise econômica é feita por um economista especializado. O plano financeiro é feito por um gestor financeiro especializado, um cara forte em orçamento. A análise de mercado, eu tenho equipe de marketing fazendo isso. Tem pessoas de publicidade e propaganda estudando um pedaço, tem pessoas de marketing estratégico pensando em outro pedaço, tem inter-relações lá de controladoria para fazer análise de viabilidade de clientes, estudo de mercado, então tem muita gente envolvida no projeto, porque é um projeto mais complexo, que envolve valores muito maiores. Numa empresa menor, isso muitas vezes é feito por uma pessoa só. Então, tem que ser uma linguagem mais simples e mais direta e que queime etapas, né? Que você consiga, com perguntas mais direcionadas, suprir uma parcela muito grande das necessidades para ter um plano de negócio. Então, vai ser 100%? A gente nunca trabalha com 100%, tá, pessoal? Mas trabalha com um nível de erro, né? Uma empresa de grande porte, a gente trabalha com um nível de erro máximo de 5%, mas máximo mesmo, né? Dentro do que se faz. Numa empresa menor, tem mais flexibilidade nesse erro, né? Claro, não pode ser 40% de erro, então aí não adianta nada, mas tem uma flexibilidade um pouquinho maior, 7, 8, 10% de alguns erros de projeção, né? Entende que a análise de mercado vai ser mais deficiente, entende que você tem uma regionalização. Então, nesse sentido, o material é muito bom. Vou dar uma passadinha aqui só para mostrar para vocês como é que é. Então, ele vai dar a identificação, então, bem claro, ó, quais são os passos, é manual, essa é a lógica, isso aqui é um manual, tá? Passo a passo, vai ali, ok, o que eu faço? Como é que eu vejo a empresa? Se eu tenho nos meus clientes foco são pessoas físicas, quais são as perguntas que eu preciso tentar responder? Tá? A lógica daqui é você ter o primeiro material para começar a constituir uma persona. Então, quem é ele, qual a idade que tem, sexo, porte de renda, o que é que ele faz, onde é que ele mora. Então, tu tem algumas coisas que a gente já viu na identificação do perfil lá, e nasquelas questionamentos que é importante você lançar dentro do mercado. Tá? Inclusive, respondi uma pergunta, uma questionário já de um dos grupos, não sei, não lembro qual foi, mas eu respondi. Segundo, se você vende para outras empresas, né? Então, tem que identificar o seguinte, ó, em que ramo essa empresa atua? Isso aqui, uma vez eu questionei o cara, como assim, em que ramo atua? Eu vendo farinha, né? Eu vou vender farinha para quem produz massa e pão. Nem sempre. Eu posso vender farinha para uma indústria, para um cinema, né? Um cara quer farinha para fazer efeitos especiais lá no negócio que ele está fazendo. Então, nem sempre. O teu cliente, ele vai. Mas esse é o teu cliente preferencial? É o cliente que mais você tem movimento? Ah, bom, isso também a gente pode identificar. Daqui a pouquinho você é tão nichado, tão especializado, que eu vou fazer um produto por um ramo muito específico, um tipo de cliente muito específico. E outro produto que eu posso atender diversos segmentos, tá? Mas aí vê onde é que vai trabalhar aqui como pessoa jurídica quando você vende para outras empresas. Mesma história. Perguntinhas diretas que você vai tentar. Por aqui, você já tem uma ideia legal. Aquilo que eu falei ali no início, tá? Se o projeto é mais complexo, exige muito mais questionamento, muito mais aprofundamento nesses questionários aqui. Num projeto de uma pequena empresa, e por isso eu falei que o material do Sebrae ele é interessante nesse sentido, respondendo isso aqui, tu já tem uma visão global, tu tem uma visão geral que tu já não está às cegas, então tu já começa a trabalhar dentro das tuas projeções. Por que que é importante fazer isso agora com cuidado?
para a energia que vocês gastarem agora nessa fase, vai economizar a energia de vocês lá no passo 7, quando vocês forem fazer a parte financeira do projeto. Se tu sabe o tamanho do teu cliente, o porte do teu cliente, tu já vai, na hora de fazer projeção de venda, ter ideia do volume de operações que você pode fazer. Se eu vendo só para pessoas físicas, alimentação, o meu cliente consome um prato de comida, ponto. Acabou. Ah, é família, Nilson. Bom, então eu vendo para famílias. Minhas famílias hoje são quanto? 4, 5 pessoas. Então eu vou vender 4, 5. A minha pizza vai ser pizza tamanho família, ponto. Acabou. Agora, quando eu vendo para empresas, quantos funcionários tem no evento da empresa? Quando eu faço eventos de empresas, para quantas pessoas? Quando eu faço eventos para pessoas físicas, mas que são festas com volume grande de pessoas, né? Quantas pessoas são? Então, muda muito a maneira de pensar a tua empresa na hora de fazer o plano financeiro, tá? Então, tem que trabalhar um pouquinho mais esse detalhamento aqui. Segundo, os interesses e comportamentos do cliente. Aqui usem aquela parte do perfil do cliente, né? Os hábitos de consumo, perfil de consumo, aqueles 7 possíveis perfis de cliente, ajuda muito a identificar esse tipo de interesse e comportamento, tá? Então, pelo tipo de renda, onde é que ele costuma comprar. Terceiro passo é identificar o motivador. O que motiva a pessoa ou as pessoas a comprarem os teus produtos? O que motiva é o preço, o que motiva é prazo de entrega, o que motiva é a condição de pagamento, o que motiva é a tua qualidade, o que motiva é o teu atendimento. Então, isso tem... Ah, professor, tudo isso motiva. Não é assim que funciona. Você sempre tem um perfil que ele tem uma motivação adicional. Tá? Aqui essa motivação você pode ir já ajustando na tua empresa. Localização, né? Se você vai ser uma empresa que tem que se preocupar com delivery, com regionalização para entrega. Isso aqui eu me lembro uma vez, que eu trabalhava no Sebrae, eu era consultor do Sebrae numa época, que Porto Alegre teve um boom de padarias. Abriram um monte de padarias. E aí eu sentei com mais 3 consultores que ficaram, acho que a gente ficou uns 3 meses só fazendo padarias, né? Só padarias, não fazia mais nada, né? E aí nós começamos a notar que começaram a ter uma padaria muito próxima da outra, muito próxima. Então, um dos questionamentos que eu pedi, então, para a gente começar a montar, porque a gente estudava o quê? A viabilidade de poder fornecer dinheiro para eles comprarem os equipamentos para montar o negócio. Quando ele fazia a delivery e ele não relacionava a delivery, já começava a dar problema. E começamos a mostrar para o Sebrae que não é porque o cara quer abrir a padaria e ele acredita que vai ter 10 mil clientes por mês, 2 mil clientes por mês. O que ele acredita tem que ser testado. E se ele está muito próximo de uma outra padaria, ele está concorrendo diretamente com uma outra padaria. Essa outra padaria pode estar dentro de um supermercado, ela pode estar dentro de um outro tipo de negócio, ou ser uma outra padaria específica de bairro, né? Então, começamos a ver isso aí também. Então, tem um raio de ação, que é o raio que uma padaria normalmente atinge. E aí a pergunta, se vocês se perguntarem e tentarem olhar para vocês mesmos, eu gosto de comer pãozinho, então é todos os dias que eu compro pãozinho de padaria. Não é que eu seja todos os dias, mas a padaria que eu passo aqui perto da minha casa, eu moro numa quadra, tem uma praça, na outra esquina da quadra é a padaria. Então, para mim é muito fácil ir até ali e pegar o pão. E quando eu estou voltando para casa, chegando em casa, voltando do meu escritório ou da faculdade, obrigatoriamente eu passo na frente dela. Então, é muito simples, eu paro rapidinho, pegar o pãozinho e vir para casa. Então, tenho por hábito fazer isso. E tem muita gente que tem por hábito fazer isso. E ela tem várias especializações. Então, mas só tem ela aqui no bairro. Eu já andei bastante, e andei mesmo, longe, assim, para tentar identificar uma outra padaria. Não tem. Só tem ela aqui no bairro.
o que facilita para ela muito, porque qualquer pessoa que vai querer comprar um pãozinho vem ali. O que que a gente nota? Muitos clientes é passagem, então o cara está passando de carro, para e pega, porque não tem outra padaria próxima no bairro, né? Muitos clientes vêm caminhando. E aí, quando você vai caminhando, quanto você está disposto a caminhar para ir na padaria? Tu não caminha 1 quilômetro para ir na padaria, né? Não caminha. Eu até caminhava, né? Quando eu morava num outro apartamento que eu morava, que também não tinha padaria perto, e eu gostava e, não vou tirar o carro da garagem para ir comprar o pãozinho, né? Eu fazia isso. Então, observem como é interessante trabalhar esses hábitos de consumidor. E quando a gente faz essa parte da localização, a gente vai pensar nisso. Será que meu tipo de produto, a localização que eu estou, interfere? Se eu vou fazer uma delivery, a minha localização interfere no quê? Ela interfere na velocidade que eu tenho de chegar com o meu produto nos clientes. Então, onde é que o meu cliente está atuando? Onde é que ele está? Se eu vou fazer uma delivery de bicicleta, putz, a localização interfere para caramba. Então, tudo isso a gente vai analisando, ok? Então, identificar isso. Tem mais perguntas que pode fazer por isso aqui? Claro que tem, vocês têm que olhar. Aí, todo o material, ele tem sempre assim, ó, várias passagens disso aqui. Algumas dicas do que é importante você fazer, tá? Então, primeira dica aqui para ver, se eu vou escolher mercado, escolhe uma parte só desse mercado, um grupo de pessoas, que a gente já mostrou para vocês, né? Não queira atender todo mundo, faça uma estratégia e seja direcionado, busca um foco, busca uma diferenciação ali dentro, tá? Porque a empresa, ela tem viabilidade quando ela consegue atingir o ponto de equilíbrio. A partir daí, ela está na possibilidade de geração de lucro. Se você tem um mercado muito pequeno que não cobre o custo da operação, aí sim vai revisar o tamanho do mercado, vai revisar o tipo de produto que você vai atingir. Agora, se com aquele tamanho de nicho que você tem, tu já atende e já monta, já cobre todos os teus custos fixos, a partir daí é um crescimento de margem de lucro. Né? Então, tudo vai depender do estilo de negócio que você está montando. Eu tenho um negócio que eu estou falando, que eu comentei aqui no início, que os meus filhos fizeram, e que o nosso foco é atender poucos clientes. Então, não dá para cobrar muito caro de cada um, mas a gente quer fazer um atendimento personalizado, porque são estratégias, e estratégia não é genérica, é específica. Como é que eu faço uma estratégia que é genérica e eu posso vender para 20, 50, 200 clientes, 1.000 clientes? Então, não adianta eu ficar fazendo tráfego na internet, meu filho, pai, vamos fazer tráfego da nossa empresa na internet. Tudo bem, aí vai vir 100 clientes, tu vai atender 100 clientes como? Não tem, a nossa estrutura não é para isso. Eu vou ter que ter tanta gente trabalhando comigo, como funcionário, que eu não vou conseguir montar estratégias mais. Eu, Nilson, não consigo sentar e atender estratégias para 100 clientes toda semana. Né? Tem um limite para uma pessoa atender. Bom, tem que ter mais estrategistas, então. Ok, aí é um outro modelo de negócio, não que a gente montou no início. Então, é nesse sentido, sabe? Você tem que identificar o que você tem, o processo que você tem, porque isso aí vai fazer o quê? Vai mudar as tuas estratégias de marketing, vai mudar as tuas estratégias de penetração. Então, a partir daí, técnicas, tem aquele outro livrinho que a gente falou lá na semana passada também, né, que ele mostra várias técnicas de fazer, e a gente mostrou técnica de pesquisa online para vocês poderem agilizar agora na época de pandemia, tá bom? Segundo movimento, aí é que ele bota, hora de praticar, isso é o que vocês vão fazer em casa agora nos grupos, a identificação de perfil, identificação do comportamento, identificação de área da abrangência, e aí já, pum, foca no concorrente, tá? Análise de concorrência, isso é o que a gente chama de boas práticas, tá? Vou fazer um benchmark no mercado, vai lá e olha o teu concorrente e vê o que ele está fazendo, né? Para identificar o que tem. E aí começam algumas dúvidas assim, bom, como é que eu sei quem é o meu concorrente? A gente tem duas métricas que a gente utiliza, a similaridade de produto, outras pessoas que vendam um produto semelhante ao meu, pode ser até exatamente igual, né? Eu posso vender uma garrafinha de água de inox térmica, pronto.
ok? Tem esse mesmo produto à venda em outra empresa? Tem várias empresas que vendem isso aqui, inclusive do mesmo fornecedor, a gente compra do mesmo fornecedor, ele vende e eu vendo. O que que diferencia a minha do outro? Ah, a minha tem uma marca. Ah, bom, a tua tem uma marca, então tu tem um diferencial dentro disso aí. Isso agrega valor? Pode agregar valor. Tá? Tem gente disposta a pagar mais caro pela mesma garrafinha, tudo igual porque tem uma marca diferente? Tem gente disposta, mas é outro tipo de trabalho, outro atendimento. Então, tem várias coisas para trabalhar em cima disso. Então, você pode identificar concorrentes assim, que vendem o mesmo produto, ou assim, ó, ah, tudo bem, ó, eu tenho essa garrafinha aqui para vender, mas eu também tenho essa. As duas servem para colocar água, né? É o mesmo produto? Não, mas é o mesmo perfil de produto. Eles atendem à mesma necessidade do cliente, de uma maneira diferente. Uma garrafa de inox, outra uma garrafa de vidro. Né? Então, cada um tem uma pegada e aí o cliente vai optar. Agora, esse é um concorrente meu. E não é produto substituto. Cara, isso aqui é produto substituto, professor? Não é produto substituto porque ele atende à mesma necessidade. Atende a mesma necessidade. Produto substituto poderia ser um copo daqueles com canudo, esse é um produto substituto, porque, bom, uma garrafa é térmica, ela mantém o produto isolado. Tudo bem, mas para mim ter aqui uma coisinha para mim tomar água, tanto faz se eu tenho uma garrafa térmica, ou se eu tenho uma garrafa de vidro, ou se eu tenho um copo com canudo, que a água não vire. Esse é um produto substituto. Aí o preço é bem diferente, claro, é por isso que a gente chama de produto substituto. Ele atende à necessidade, e aí eu vou ver qual é o concorrente que vende aquilo ali, ele atende a uma necessidade de uma maneira diferente, né? Que não é exatamente igual, mas ele pode tirar a venda do meu produto. Cliente que tem um pouco menos de dinheiro, ele vai olhar e vai ver, putz, esse aqui sai R$60, esse aqui sai 25. Ah, mas esse é térmico. Pois é, mas eu nem gasto muito tempo, é só uma horinha de aula. Então, eu vou optar por um produto substituto. Então, analisem isso, analisem concorrente direto e produto substituto. Se vocês chegarem à seguinte conclusão, professor, eu não tenho concorrente, tá? Eu não tenho concorrente. Meu produto é tão inovador que eu não tenho concorrente. Ok. Então, analisem produtos concorrentes com produtos substitutos que possam atender de uma maneira um pouco mais adequada, um pouco não tão identificada como você, tá? Agora, não confundam dizer que eu tenho uma garrafa, professor. Ela é uma garrafa também de inox, mas ela é uma garrafa que tem um design, que tem não sei o que. Então, eu não tenho concorrente. Tem concorrente. Eu tenho uma garrafa térmica de inox, ponto. Mas o produto é muito diferente. Não estou falando se ele é igual, se ele é parecido. Eu estou dizendo que é um concorrente teu. Então, muitas vezes o cara não identifica concorrência porque quer um cara que faça exatamente igual a você. Isso não é necessidade para identificação de concorrentes, tá? Então, dê uma olhada nos concorrentes e, por final, aí aqui no relatório do Sebrae, que é legal, tá? Ele tem um gráfico, uma tabela, tá? Eu vou conseguir só reduzir ela aqui. Uma tabela, tá? Que é bem interessante. Deixa eu fazer aqui. Vou girar a visualização primeiro. Aí. E ela é bem interessante para vocês montarem a análise, ó. A minha empresa tem esse processo dentro do meu produto, e aí vê o nome dos concorrentes que você está analisando, e vê lá, qualidade, a nossa quanto os concorrentes, preço, a nossa quanto os concorrentes, condição de pagamento, localização, estilo de atendimento, serviço do cliente. Professor, mas a minha empresa não existe ainda. Exatamente, aqui você vai deixar isso aqui em branco e vai lá ver como é que o produto, como é que o cliente faz. Como é que o teu concorrente faz? Meu concorrente faz assim, o concorrente faz assim. E aí tu vem para cá e diz o seguinte, o que que eu posso fazer diferente desses caras aqui? Pô, qualidade, cara, é a mesma coisa. Eu não tenho como mexer na qualidade porque existe só 2 fornecedores e aqui na região mais próximo esse ali, porque senão o fornecedor outro, o preço é muito maior, fica muito fora e ninguém vai querer.
Beleza, então eu não consigo mexer aqui. No preço, eu posso diferenciar um pouco o preço aqui. Condição de pagamento tu já consegue, a localização tu já consegue, o atendimento tu já consegue, os serviços adicionais tu já consegue, as garantias tu já consegue, entende? Então, às vezes, você trava numa coisa que tu não consegue fazer diferente, mas as outras coisas você consegue mexer e trabalhar alguma coisa para fazer diferente, ok? Então, olhem isso e analisem, então, como é que vocês vão trabalhar esses concorrentes. Pode fazer mais do que dois? Pode ser dois, três, quatro, mas é como a gente está falando novamente em empresas pequenas e que a gente quer uma análise rápida, dois já é um padrão interessante, eu não tenho tanta necessidade. Eu gosto sempre de mais informação, né? Para mim, quanto mais informação, mais fácil é o processo de tomada de decisão. Não pode ser muita informação, tá? Não adianta, vou fazer 50 concorrentes aqui, tem um monte de gente. Bom, primeira pergunta, se tu tem 50 concorrentes, será que está na hora de... Será que é o momento de entrar nesse mercado? Com tanto volume de concorrente assim? Né? É o questionamento que eu faço para o pessoal do Uber. Será que é hora de entrar nesse mercado? Porque tem muito concorrente? Exato. É uma questão de análise do que você está pensando em fazer. Tá ok? Voltando. Acho que agora eu girei demais. Professor, o senhor não está compartilhando com a gente. Isso, não, é que eu não estou justamente porque eu Tá. girei a tela aqui e aí ia ficar de cabeça para baixo, eu tenho que sair do compartilhamento. Aí, tá? Então, olhou ali, análise de concorrente, beleza. Análise de fornecedores, mesma história, mesma história. Você vai ter um produto, você pode ter um fornecedor só. Então, eu vendo essa garrafa. Aqui só tem um fornecedor que faz. Beleza, então tem um fornecedor só. Tem que buscar mais fornecedores. Uma empresa pequena, ela não pode ser dependente de um único fornecedor. Já tem um complicador que é ela ter um poder de compra fraco em relação ao fornecedor, né? Então, ele pode não ter os melhores preços. E se ele não vai comprar volume, ele pode começar a não ter prioridade de atendimento. Então, se tu depender de um fornecedor só, você pode ter problema. Claro que a qualidade tem que medir. A gente diz, professor, eu compro matéria-prima, então eu vou fazer alimentos, então eu preciso comprar farinha, açúcar, arroz, feijão, sal. Ok. Quem é o teu fornecedor principal? Teu fornecedor principal é pela proximidade do teu local, teu fornecedor principal porque ele tem um preço melhor, porque ele tem uma qualidade melhor, então você vai elencar isso e você vai fazer uma análise disso aí. Então, pelo menos três empresas para cada item. Isso aqui é uma coisa que é uma boa prática de mercado. O que o Sebrae coloca, ele pega muitas coisas de grandes empresas, de boas práticas de grandes empresas e traz para cá. Eu sempre digo assim, tomem cuidado com esse negócio de orçamento de 3 empresas. O cara chega para ti e apresenta um orçamento de 3 empresas. São 3 empresas que têm qualidade adequada, são 3 empresas que dá realmente para se fazer uma comparação entre elas, ou o cara está direcionando a compra para uma empresa e apresentando outras 2 que estão completamente fora. Tá? Exemplo que eu dou disso. Se vocês já fecharam seguro alguma vez na vida, você pede para o teu corretor te manda lá 3 empresas. O seguro da Liberty, o seguro da Porto Seguro, o seguro de não sei mais quem, beleza. E aí, aqui está o menor preço. Esse aqui é o menor preço. Aí, se tu pede para um outro corretor de seguros, com um perfil, dentro do teu perfil, talvez venham preços diferentes daquele teu ali. Existe uma falcatrua agora nesse mercado aqui, tá? Eu usei o exemplo porque
dá para ver que o corretor, ele direciona. O seguro que você está fechando com ele é porque ele tem alguma promoção daquela companhia seguradora naquele mês para a empresa dele, então ele consegue atingir uns bônus. E aí, em vez dele fazer o melhor preço em todas as companhias para ti, ele faz naquela que ele vai ter o melhor benefício, um preço menor que as outras, e apresenta para você. Tá? Porque num orçamento de companhia de seguro, tem algumas variáveis que o corretor pode mexer para o preço dele, para o preço oscilar. Tá? Então, a comissão dele tem algumas vezes, dependendo do que for, que ele tem uma flexibilidade no comissionamento dele. Tudo isso as companhias, as corretoras grandes de seguro começaram a mexer nisso aí, tá? Para evitar algumas coisas que estavam acontecendo bem complexas de mercado. Por quê? Porque as pessoas descobriram que se cotasse com 3 corretores diferentes, os preços na mesma seguradora eram diferentes. Eram diferentes na mesma seguradora. E aí, hoje, se o meu corretor cotou com o meu CPF numa seguradora e eu solicito para um outro corretor cotar com o meu CPF, ele pode até me mandar um valor mais barato. Mas na hora de fechar, a seguradora vai voltar ao primeiro preço que ela deu. Ela vai fazer eu ter que fechar pelo primeiro preço que eu tinha lá com um outro corretor. Isso já me aconteceu, tá? Vem, não, é que é esse valor agora. E aí o valor era exatamente igual. Exatamente não, era bem próximo ao valor que eu tinha cotado com um outro corretor, que daí era mais caro, ok? Então, mesma história, fique de olho nos fornecedores, escolhendo os fornecedores. Uma coisa que é importante é você ter fornecedores estratégicos, fornecedores que você possa fazer alguma aliança estratégica. Então, principalmente para quê? Para os produtos que você não quer mexer muito na qualidade dele. Então, tu não pode te associar, eu preciso vender arroz. Arroz não é um produto que tem uma variação muito grande. Verduras, tá? Eu vendo verduras. Aí eu tenho um fornecedor que ele planta muito bem, tem um processo de produção muito legal. Só que ele planta em 1 hectare de terra só. E aí eu começo a crescer a minha empresa. E aí o que acontece? Aquele fornecedor não consegue me atender. Se eu crescer a minha empresa, eu vou comprar só dele. Só eu vou comprar dele, então ele vai ser exclusivo para mim. Se eu cresço um pouco mais, o que acontece com ele? Ele não dá conta de me atender. Tá? Isso eu tive nesse último ano, uma empresa que teve 2 vezes problema. A empresa cresceu muito rápido no ano passado, e simplesmente não tinha produto para entregar. Por quê? Porque os fornecedores não tinham como entregar o produto. Né? É um produto ligado ao agronegócio, o crescimento dele foi tão grande que simplesmente comprou 100% da produção dos fornecedores que estavam cadastrados com ele, e no outro mês ninguém tinha produto para entregar, porque ele já tinha consumido tudo e o produto ainda não estava em época de colheita, né? Mesmo sendo um produto que pode ser colhido em espaço de tempo curto, é em torno de 50 dias. E aí como é que faz? Se você já comprou 100% da produção do cara, tem que esperar 50 dias. E aí, mantém como? Então, estrategicamente, tem que analisar. Nos casos que vocês têm aqui, eu amplio sempre o processo, tá, pessoal? Eu não fico só baseado nos casos que vocês têm. Nos casos que vocês me apresentaram aqui, é muito simples de fazer esse tipo de análise aqui de fornecedor, tá? Nenhum das empresas que me passaram aqui tem coisas que o fornecedor é exclusivo, só tem um cara que possa fornecer, então é fácil de ver 2 ou 3. E aqui eles têm a mesma coisa, tá? Tem a mesma coisa, ele vai ter um material aqui no Sebrae, tá na hora de praticar, que coloca ali os mesmo elemento, tá? Quais são os fornecedores, qual é o item que tu vai adquirir dele, o preço, as condições de pagamento, né? Para tu fazer uma comparação, assim, dos fornecedores que você tem com isso aí, tá bom? Então, esses 3 grandes grupos são importantes para você trabalhar, tá? Então, agora é planejar, ver como é que você vai colher essas informações, por isso que é a lógica do trabalho em grupo, né?
Então, pô, tem que analisar mercado. Um do grupo vai olhar essa parte de mercado, vai finalizar. Um vai pegar concorrentes, outro vai pegar fornecedores, vão juntar aí e vão fazer a análise disso aqui, tá? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Aqui, ó. Aqui é o material aquele, ó, estudo de cliente, área de, né, estudo de concorrente, são os materiais que estão lá dentro, só que no material ali estão eles juntos, tá? Para imprimir, para poder trabalhar. Isso vocês não têm necessidade, vocês podem fazer por vocês mesmos, tá? Então, nesse sentido, pessoal, a lógica hoje é essa, é para ser uma coisa mais rapidinha, justamente para dar tempo agora de vocês se organizarem, pegarem a parte anterior, que vocês já começaram a fazer de pesquisa. Por que que eu já comecei na aula anterior? Porque eu sei que isso vai dar 2 ou 3 aulas para vocês coletarem, fazerem as perguntas, coletar dados. Agora, vai mais uma ou duas, uma aula aqui fazendo isso aqui, tá? Estudo de cliente, estudo de mercado, né? E na próxima aula vocês vão ver que talvez tenha que ampliar, porque, caramba, eu vou ver aqui o que eu vou fazer dentro, mas eu não vi o fornecedor de uma outra coisa que eu defini que é bom fazer aqui dentro da empresa. Então, eu preciso do fornecedor de matéria-prima. Ou então, não, eu preciso comprar pronto esse produto. Então, qual é o fornecedor que vai me entregar pronto? Quer ver o exemplo de uma cafeteria que apareceu para nós aí, dois semestres atrás, fazer uma cafeteria temática. Então, eu disse, tá, beleza, vai vender o café, vai fazer isso e aquilo, tá, e daí? Aí o cliente chega, ele vai pagar o café, vai comer uma torta. Ok, quais são os fornecedores? Ah, eu faço. Ah, você vai fazer todas as tortas aqui dentro? Aí a guria pensou, pois é, né? Eu acho que não precisa fazer tudo aqui dentro. Ah, por isso que eu tenho uma perguntinha que é o que eu vou fazer na aula que vem. O que você faz dentro e o que você faz fora? Né? Tem coisas que você pode comprar fora. O bar da faculdade, quando ele estava funcionando, tinha coisas que ele fazia dentro. O lanche rápido, a torrada, então ele comprava o pão, comprava presunto, comprava o queijo, tomate, ovo, beleza, fazia ali o farroupilha, a torrada, esse negócio tudo, fazia aqui interno. Mas, da mesma maneira, tinha o salgado pronto, tinha a empada, tinha pão de queijo, tinha tudo que ele comprava. Pão de queijo, ele comprava pronto o pão de queijo, só assava. O outro já vinha pronto, assado, só deixava ali na estufa esquentando, né? Então, a decisão é essa, eu faço tudo aqui dentro, aí eu vou ter tantas pessoas para fazer a produção, né? Se eu for fazer alguma coisa fora, eu posso não precisar disso, porque o meu volume de venda não comporta ter uma pessoa só para produzir esse tipo de produto, né? Então, aí tu vai ver o que faz dentro, o que faz fora. Empresas que fazem camisas e calças, tá? Tem uma fase do processo de produção que exige muita gente para trabalhar e que o custo das máquinas são baratos, que é a costura rápida, uma parte da costura ali, que normalmente você tem costureiras internas e pessoas de fora que só fazem aquela etapa de costura, que só fazem um pedaço do processo. Então, o pessoal corta todas as peças aqui dentro, separa e entrega o lote lá na casa da fulana, a fulana passa o dia costurando. Manda o lote para mim no final do dia, no final da semana, né? Depende do acordo que se tem com a costureira. A máquina é dela, ela trabalha em casa, ela bota a velocidade que ela quiser. Como para mim me interessa eu fazer, eu tenho lá 1000 calças. Se essas 1000 calças elas vão ser fabricadas por 2 costureiras, por 5 costureiras, por 15 costureiras, para mim tanto faz, porque não é meu o custo da máquina. Agora, para aquela costureira que está em casa, que tem uma máquina industrial que me serve, que ela precisa trabalhar 4 horas só, porque as outras 4 ela quer cuidar do filho, ela quer cuidar da casa, mas ela tem 4 horas que ela quer tocar, e ela vai conseguir fazer 30. Aí, bom, manda 30 para mim, ela faz as 30, recebe pelas 30. Para a indústria, o custo é exatamente o mesmo, né? E ela agrega aquele monte de funcionário que ela não conseguiria ter, porque para trabalhar 8 horas por dia o funcionário não quer, ele não tem condição de trabalhar as 8 horas por dia, ajusta o custo, o preço que ela vai pagar para a pessoa e pronto, resolveu o problema. Então, faz fora. Por quê? Porque não afeta a qualidade. Ela não compra a calça pronta para revender.
Ela compra o tecido, ela que faz o modelo, ela que faz o corte, ela só entrega para costurar. Tem os testes das costureiras que são feitas ali, tem tudo bonitinho, pronto. Então, é isso que vocês têm que pensar na próxima etapa, e aí já começar a analisar o seguinte, se tu não tiver o fornecedor específico daquele produto, talvez tenha que voltar na análise dessa semana, porque talvez não tenham ainda discutido claramente o que vai ser feito dentro ou fora. Tá bom? Então, essa é a lógica de hoje, tá? Hoje é mais curta a aula, a minha parte da aula é mais curta, né? Justamente porque agora é trabalho mesmo, agora é o grupo se reunir e começar a produzir essas análises aqui, tá? Como é que montem as suas estratégias para fazer, material está bem à disposição, dá para conjugar com o livro aquele do elaboração do plano de negócio, que está no capítulo início, na aula 1, que a gente já mostrou para vocês, tá? Ali também tem bastante perguntinhas sobre concorrente, sobre fornecedor, sobre cliente, então dá para pegar isso ali também e já jogar para dentro. Nunca esqueçam que todo esse material que vocês estão fazendo, ele vai fazer parte do relatório que vai ter ali no final do curso. Então, já peguem e já vão digitando isso aí. Não vão perdendo tempo, porque esse primeiro material vocês já me entregam na data da primeira avaliação, tá? Esse material parcial, como ele está, né? Não precisa se preocupar assim se ele está tão bonitinho. Claro, pessoal, a gente não vai lançar para o professor olhar um negócio sem pé nem cabeça. Professor, copiei e colei um monte de coisa aqui dentro, analisa aí o que tem. Não, vocês têm que ir já estruturar o material, não precisa estar completo. Tipo, professor, análise de concorrente eu fiz nessa etapa só aqui, ó. Tá, beleza, até aqui tá feito? Tá, já começou. Vai ter que, na hora que um pouquinho mais adiante, vai ter que aprofundar a análise de concorrência, talvez para um aspecto X, né? Então, mas isso é lá na frente. Mas já passou pela análise de concorrência, já passou pelo estudo de mercado, já passou pela análise SWOT da empresa, pontos fracos e pontos fortes, pontos fortes e pontos fracos, oportunidades e ameaças, tá? Então, já passou por isso, já. Beleza. E entrega esse material, eu vou fazer a avaliação primeiro em cima disso aí, tá ok? Então, agora eu abro para vocês perguntas.